Fala pessoal, Mário Pisani aqui na área e hoje gravando mais uma aula para vocês aqui do nosso curso de verão. Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre os movimentos clássico afastado, né? Nós estamos agora passando para vocês aqui no nosso curso quais são os setups principais de day trade que nós temos para acompanhar ali desde a abertura do mercado. Nós já passamos pelo primeiro movimento clássico perto, pelo primeiro movimento clássico metade, e hoje é dia de falar do primeiro movimento clássico afastado. Tudo isso são movimentos que aparecem durante o pregão, né, que a gente consegue ali mais ou menos definir em que onda o mercado se encontra, né, pegando aquelas ondas de Elliott, para a gente poder fazer uma definição se o mercado tende ou não a continuar aquele movimento. Então, isso é muito importante na estrutura do mercado. Vamos pegar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem o like aqui nesse vídeo. Verifique se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreva, tá? Esse curso de verão ele é 100% gratuito. Todas as aulas que nós estamos colocando aqui para vocês. Nesse momento, as aulas estão sendo divulgadas uma vez por semana aqui no nosso canal, para que vocês aprendam aí como se tornar um day trader do zero dentro do mercado financeiro. Vamos lá, então. Vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês. Tela no ar. Então, hoje eu vou estar falando aí do primeiro movimento clássico afastado, tá? Antes da gente começar aqui, eu gostaria de relembrar, né, o que a gente já falou aqui do primeiro movimento clássico perto. Foi há 2 aulas atrás que a gente comentou sobre esse clássico perto. Lembrando, tá, pessoal, o que isso tudo representa dentro do mercado? A gente tem que lembrar que nós tivemos uma aula falando de ondas de Elliott, que está logo no começo desse curso de verão, aonde eu disse o seguinte: as ondas de Elliott elas são constituídas pelas 5 ondas de impulso com 3 ondas de correção, sendo que nessas ondas de impulso nós temos as ondas corretivas intermediárias. Então você tem a saída de uma onda 1, correção dessa onda 1, que é definida pela onda 2, a continuação, que seria a onda 3, a correção da onda 3, que é a onda 4, a onda 5, que seria o término desse movimento de impulsão. E aí nós temos a correção definida em A, em B e em C, né? E aí aqui se caracteriza as ondas de Elliott. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, movimento A, B e C, né? O mercado se constitui nesse tipo de movimento dentro dele, tá? E o nosso primeiro movimento clássico perto é quando a gente tem a definição de uma movimentação de onda 1 dentro do mercado, ele faz a sua correção de onda 2 e depois ele volta para a continuação na saída da onda 3. E por que é chamado clássico perto? Porque geralmente a correção dessas ondas ela é parada na primeira retração de Fibonacci. Você tem as retrações de Fibonacci que você pode colocar no teu gráfico, tá inclusive lá nas aulas de ondas de Elliott, né? E você tem a retração de Fibonacci, você tem a primeira retração, a segunda e a terceira retração. Se o mercado para basicamente na primeira retração, a gente chama ele de clássico perto. Perto da onde? Perto do topo para ser rompido, ou do fundo, né? Pode ser um movimento reverso. O clássico metade, ele para na segunda retração, por isso que chama metade. A segunda retração de Fibo é os 50% da retração. E aí nós vamos falar hoje do clássico afastado, que vai para a terceira retração de Fibonacci. As retrações de Fibonacci, elas são descritas, tá, em porcentagem. A primeira retração é o 38,2%, a segunda é o 50%, e a terceira retração é o 61,8%. Por que isso é definido em porcentagem? Da onde vem essa porcentagem? Essa é a porcentagem do tamanho da onda anterior. Então, ele retraiu 38% da onda anterior. Ele retraiu 50% da onda anterior. Ele retraiu 61,8% da onda anterior. E continua essa movimentação. Isso tudo, tá? Mais informações sobre essas aulas, vocês encontram ali nas aulas de ondas de Elliott, tá? Onde a gente dedicou uma aula exclusiva ali para vocês,
falando sobre o movimento das ondas e como são essas correções em cima de cada onda dentro da movimentação das ondas de Elliott. Isso é muito importante, porque é isso que vai trazer para você uma boa base para você conseguir aí identificar esses movimentos, tá, pessoal? Se vocês pegarem as leituras sobre ondas de Elliott, deixa eu abrir aqui para vocês, vocês vão entender isso que eu estou dizendo aqui nesse momento, tá? Então, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês certinho aqui, só um segundinho. Aqui, ó. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. Retrações de Fibonacci. Os ativos frequentemente fazem correções e retrocedem uma porcentagem do movimento anterior. Existem várias maneiras de colocar essas retrações. As principais técnicas são a retração externa e a interna. E aí vocês têm aqui, nesse movimento de retração, como eu ilustrei, a retração do 38,2, que a gente vai chamar de clássico perto, tá? Porque está mais perto da continuação do movimento, metade, 50%, e afastado, porque está mais longe do rompimento desse movimento aqui anterior. Tá? E aí você tem, né, ele definindo. Então, aqui, ó, na retração externa, usa-se o topo do A e o fundo do B de uma tendência mais proeminente, e o computador vai traçar as projeções 0, 38,2, 50, 61,8 e 100%. Assim serão obtidos os prováveis pontos de suportes e resistências em uma correção. Então, pessoal, o lado bom disso tudo é que a gente tem dentro do nosso gráfico uma forma dele mesmo ilustrar isso para nós. Então, se eu tenho um movimento de impulso, a primeira coisa que você vai fazer é pegar aqui o preço Fibonacci, que é a retração, e colocar do topo ao fundo. Então, quando você coloca do topo ao fundo, ele já vai mostrar. Aqui está o 38, 50 e 61,8. Se a correção parar no primeiro e retornar no seu movimento de alta, a gente tem o chamado clássico perto. Se eu tiver uma retração que vai para o segundo alvo de Fibonacci, eu vou ter uma correção aqui de clássico metade, que foi a aula anterior. E agora nós vamos falar do clássico afastado, que é a correção que vem no 61,8 de Fibonacci. Tá? Isso tudo tem uma implicação para a continuação do movimento. Repara que quanto mais perto ela para do topo, maior vai ser a facilidade de rompimento. Quanto mais longe do topo, maior vai ser a dificuldade de rompimento aqui dessa extremidade. Então, por isso, a gente separou isso em alguns setups. Lembrando também, tá, pessoal? Para fazer coerência a esses movimentos clássicos dentro do mercado, a gente vai sempre partir do princípio de que quando o mercado faz a sua abertura, ele vai estar começando a criar novas ondas de Elliott de cada movimento do dia, tá? Então, a gente nunca vai ficar pegando muito com o movimento do dia anterior. A gente vai assumir o do próprio dia para poder ficar mais claro o nosso setup, tá? Então, clássico perto, 61,8. Clássico metade, que a gente viu na aula anterior, ele para na retração de 50, faz até uma barra de reversão, eu posso até entrar nesse movimento antecipado ou esperar o rompimento da extremidade. E agora hoje a gente vai ver o clássico afastado, né? Então, basicamente, é quando ele se afasta na retração do 61,8, né? Então, basicamente, a gente tem o dia anterior, mercado fechou no movimento do dia anterior, e no dia seguinte, com a sua nova abertura dentro do mercado, ele abre fazendo uma movimentação. E nessa movimentação, a gente tem que aguardar por um impulso. Assim como nas aulas que a gente viu anteriores, eu preciso aguardar por esse impulso dentro do mercado. Esse impulso ele é definido a partir dos pontos onde eu tenho a localização de candlesticks que indiquem a tendência. Então, se é uma tendência positiva, eles têm que ser candlesticks verdes positivos. As máximas e mínimas desses candlesticks, elas têm que ser maior do que a máxima anterior e a mínima também.
e aí na combinação, no mínimo de um ou mais 2 candlesticks, formando as máximas e mínimas maiores que os candles anteriores. Uma vez identificado o impulso, eu tenho que esperar agora a correção. Então, minha segunda etapa é esperar a correção, tá? Se vocês juntarem todas essas 3 aulas que eu estou fazendo para vocês, vai ficar tudo muito mais claro, ok? Na correção, eu preciso identificar pelo menos 2 candlesticks que contenham as máximas menores que os candles anteriores, assim como a mínima do candle também tem que ser menor. Ele tem que ter uma cor inversa quando comparado com o candle anterior, tá? E ele tem que ter essa correção, pelo menos indo para as retrações do Fibonacci. Se essa correção ela passa a ser uma correção mais aguda, ou seja, menor que 50% da retração, chegando no 61,8, a gente dá o nome de clássico afastado. Afastado da onde? De romper esse topo aqui anterior. Quando isso acontece, tá, pessoal? A gente vai perceber uma coisa do price action. Como ele se afastou demais do topo aqui anterior, ele vai ter mais dificuldade para trazer esse rompimento aqui com força e continuar essa movimentação. Então, quando a gente identificar um impulso e uma correção mais alongada, a gente vai esperar o mercado formar um novo pivô dentro dele, que é esse movimento que eu desenhei aqui. Isso aqui é um novo pivô. Basicamente, tá, pessoal? Se eu pegar aqui dentro desse gráfico e simplesmente apagar esse movimento aqui anterior, tá? Então eu venho aqui no meu gráfico e eu simplesmente apago essa movimentação anterior que está aqui. Se eu fizer isso, eu vou identificar que existe um novo pivô dentro do mercado aqui dentro. Ou seja, esse movimento que estava como clássico afastado e a correção tinha sido muito, muito grande nessa movimentação, a partir de agora está me oferecendo um movimento de novo, de um novo pivô, aonde ele tem máximas maiores que os candles anteriores, as mínimas também maiores que os candles anteriores, a correção, o candle de cor contrária, e um candle que tem a máxima e mínima menor que o candle anterior, fazendo essa harmonia sempre entre máximas e mínimas e cores contrárias. E se eu pegar aqui e traçar uma retração de Fibonacci, eu vou ver que essa retração vai chegar mais perto do que a gente chama clássico metade ou clássico perto. Ou seja, o movimento vai ganhar uma espécie de um reset na movimentação anterior. E isso vai me permitir trabalhar dentro desse movimento num setup clássico. Uma vez identificado, então, o impulso, a correção, ela está muito grande, você espera a formação de um novo pivô, até que ele apareça. Uma vez que ele aparece, esse novo pivô aqui dentro do mercado, eu vou agora pegar as regras do movimento clássico perto, que a gente falou há 2 aulas atrás, aonde ele tem que ter a máxima e mínima maior, a máxima e mínima menor na correção, tem que ter pelo menos 2 barras de impulso, as barras de impulso têm que ser positivas, com candles indicando a tendência, aí ela vai ter que estar alinhada com a média móvel, né? Então a gente vai pegar todas essas movimentações desse clássico perto, lá na frente eu vou fazer uma aula de checklist, e isso vai ficar cada vez mais claro para vocês, e aí a gente vai trazer isso para esse movimento aqui do clássico afastado, na formação desse pivôzinho. Então, por exemplo, você tem a média móvel de 20. Quando ela formar esse novo pivô, o ideal é que a média móvel de 20 esteja sendo respeitada nessa movimentação, mesmo que aqui não seja respeitada. O ideal é que na retração de Fibo desse pivô, até os 50%, ela esteja sendo respeitada nessa movimentação. E é ideal que ela tenha um impulso formado de pelo menos
duas barras aqui dentro, fazendo as máximas maiores que os candles anteriores, para depois ela oferecer a mínima menor que o candle anterior, para aí sim poder sair nessa movimentação de continuação dentro do mercado. É interessante notar que esse pivôzinho que é formado dentro do mercado é o chamado trick entry, tá? Então, é chamado truque de entrada, trick entry. Ela nada mais é do que um pivô dentro do pivô. Então, você tem uma tendência definida e dentro dessa definição de tendência, você encontra um pivô dentro do pivô. É como se fosse um pré-rompimento, a gente chama também. Então, esse pivô dentro do pivô, ele é um pré-rompimento de uma resistência ou de um suporte, tá? Então, isso vai te ajudar a definir aí a movimentação de continuação. Então, todos, sem exceções, movimentos clássicos, afastados, que se ficam distantes, tá? Eles começam a se distanciar do topo anterior. E aí você olha e fala, pô, peraí, para ele romper essa resistência, seriam necessárias muitas barras para chegar lá. Então, o mercado, quando chegar naquele rompimento, ele vai estar cansado. Então, para isso não acontecer, o ideal é que eu tenha a formação de um novo pivô aqui dentro. Ou seja, é um pivô dentro do pivô, um ciclo dentro do ciclo, que vai fazer com que você tenha a continuação dessa movimentação. E aí fica muito fácil, porque aí a entrada ela se dá de maneira antecipada, antes mesmo de romper o topo. Então, a partir da violação da máxima, você tem a sua entrada pela violação, o seu stop, que fica aqui na região do suporte desse pivô, e aí você projeta o alvo a partir desse pivô. A gente ainda vai falar nas aulas de alvo quais são os melhores alvos para eu projetar. Então, trick entry dentro do mercado, ela vai promover para você um pivô clássico afastado. Você tem que ter esse tipo de contexto, tá? É difícil localizar isso no dia a dia? Sim, não é tão fácil como parece, tá? Hoje mesmo, o dólar, ele teve um pivô clássico, mas o pivô clássico dele, ele não foi enquadrado como um pivô clássico afastado. Como vocês podem ver, o dólar, ele abriu no pregão de hoje, tá? Começou a fazer a movimentação dele para cima, como vocês podem ver aqui, né? Então, ele começou a trazer esse movimento. Deixa eu colocar aqui para poder ilustrar os dois simultaneamente para vocês. Olha só, tá? Então, aqui, ó, veja só. O dólar abriu, tá? Esse movimento dele, fez a impulsão. Então, quando que eu consegui localizar a impulsão do dólar? A partir do candle 4. Por quê? Porque ele tinha a máxima dele maior que a máxima anterior. E ele tinha a mínima dele maior que a mínima anterior. Aí, posteriormente, ele fez mais um candle com máxima maior, mínima maior. Deixou um topo. Fez a correção, a cor invertida, que é o que a gente pede. A máxima menor que o candle anterior e a mínima menor que o candle anterior. Repara que ele bateu certinho no 50% de Fibonacci. Ele não chegou a perfurar os 50% do Fibonacci. Isso é um dado importante. Por quê? Porque o clássico metade, ele faz uma perfuração no 50%. Ele tem que dar uma perfurada no 50%. Nesse caso, ele perfurou apenas a primeira retração de Fibonacci, que é o 61, o 38,2. Então, ele perfurou apenas a primeira. Ele parou na segunda, mas ele perfurou apenas a primeira. O porquê eu estou dizendo isso? Porque esse movimento ele foi enquadrado como um clássico perto. Poderia entrar na antecipação dessa movimentação por ele ter respeitado os Fibonacci? Poderia, tá? Mas também posso estar entrando pela violação. E aí, projeto o alvo dele para cima, eu tenho meus objetivos seguindo desse movimento de trade, que foi o trade clássico do dia de hoje. Não foi um trade clássico afastado, como vocês podem ver. Mas muitas vezes o mercado vai te oferecer uma situação de trade que ela é mais conhecida como um clássico afastado, e eu vou ter que esperar o chamado trick entry dentro do mercado, tá? Vamos ver se tem alguma aqui dentro do dólar há alguns dias.
desses movimentos anteriores. Ó, tenho aqui, tá, o chamado um clássico afastado aqui, ó, tá? Veja só que interessante. Ele abriu aqui, tá? O dólar, esse aqui é o candle 1, ó, e foi até esse topo. Então, o dólar aqui, ó, foi até esse topo, nesse impulso. Aí você pega a retração de Fibo. Já bota a retração de Fibonacci aqui, ó. Botou a retração de Fibo. Ele corrigiu até a primeira retração, passou. Segunda, perfurou. Está no clássico metade. Passou para baixo, do 61,8. Quando ele volta a subir, você espera a trick entry. Tem uma trick entry aqui, ó. O candle 24, ele tem a máxima dele menor que a máxima anterior e a mínima menor. Então, se você reparar, eu tenho o impulso majoritário, a correção, que chega a perfurar o 61,8, ficando distante do topo, e quando ele retorna para cima, ele faz um pivô dentro do pivô e ativa aqui nesse movimento que a gente chama de trick entry. Tá? Então, ele ativa essa movimentação de continuação. Isso é um clássico afastado. Tem outro nome também que a gente vai ver mais para frente, que é breakout, mas um clássico afastado também enquadra nessa situação de trade dentro do dólar futuro, tá? Então, tem muitas vezes essas situações dentro do mercado que vocês vão ter que ficar de olho e pegar pela retração de Fibonacci, que vai te auxiliar na tomada de decisão na hora da entrada dos movimentos. Beleza, pessoal? Bem, vai acompanhando aqui o canal, ok? Porque eu sempre passo aqui no canal algumas revisões, né? Eu tento fazer pelo menos uma vez por semana uma revisão certinho do que está acontecendo no pregão. Isso vai ajudar no entendimento, porque aí, de repente, um dia aparece o clássico perto, o clássico afastado, aí com essa revisão eu vou falar, ó, ali teve um clássico afastado. E aí vocês vão começar entendendo melhor, né? Então, o que eu falo para vocês, assim, acompanhe aqui o canal que eu tenho certeza que vai ajudar. E, pessoal, com isso, a gente está fechando os 3 pivôs clássicos, que são o movimento clássico perto, o movimento clássico metade e o movimento clássico afastado. E é muito importante lembrar vocês, tá? A gente não tira isso do nada, isso não foi tirado do além. Isso, na verdade, é tirado das ondas de Elliott. Então, a gente pegou as ondas de Elliott, o movimento delas são movimentos, tá? Super clássicos e também são princípios dentro da análise técnica, tá? Então, só para lembrar a todos, as ondas de Elliott, elas são princípios dentro da análise técnica. Então, eu preciso estar sempre de olho no que o mercado está construindo, em qual onda o mercado está se movimentando. Então, nós pegamos os princípios da análise técnica de acordo com as ondas de Elliott e delas nós pegamos e construímos setups objetivos dentro dela. Então, quando eu falo um movimento clássico perto, você já sabe que eu estou falando de uma onda 1, 2, 3 de Elliott e eu estou falando de uma onda de correção que parou na primeira retração de Fibonacci, que é o 38,2. Quando eu falar para você, o mercado fez um pivô clássico metade, você já sabe que eu estou falando da movimentação das ondas 1, 2 e 3 de Elliott e que na onda 2 o mercado parou na retração dos 50% de Fibonacci. E quando eu falar para você o mercado fez um clássico afastado, você também sabe que eu estou falando das ondas de Elliott, do movimento 1, 2, 3, e que a onda 2 foi para a terceira retração de Fibonacci no 61,8, podendo até mesmo passar dela, né? Então, isso tudo é bem importante, porque isso vai te ajudar a construir um sistema objetivo de trade, aonde quando eu passo isso para você e você passa isso para alguém, todo mundo está falando na mesma sincronia, ou seja, todo mundo está falando a mesma coisa, ou seja, nós estamos vendo um movimento que é claro, movimento que é objetivo e que todos nós vamos conseguir identificar dentro do gráfico sem trazer um tom de subjetividade. Esse é o ponto mais importante. Infelizmente, a análise técnica em si, até mesmo quando a gente pega nos manuais da teoria de Dow e também das ondas de Elliott, a análise técnica ela é subjetiva e é função de nós, traders, transformarmos a subjetividade da análise técnica em algo objetivo.
É por isso que nós criamos os setups, as regras, as médias, tudo para alinhar e trazer uma objetividade na hora de montarmos a nossa operação. Beleza, pessoal? Então é isso. Vai acompanhando aqui o nosso curso. Ele está muito bacana, esse curso de verão, 100% gratuito para vocês aí que aqui nos acompanham. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.